Galera, eu não sei se vocês já tiveram uma sensação estranha de passar na frente de uma ruína quando estiver andando pela cidade, ou mesmo de carro ou de ônibus. Eu, eu gosto de observar os prédios antigos, assim, árvores muito antigas, e principalmente prédios que já estão se destruindo, assim. Uma coisa que chama muito a minha atenção é azulejos ou cerâmicas pregados na parede, assim, quando tem só a parede da construção em pé, e você fica olhando para aquelas cerâmicas como se fosse um quadro numa parede. E você fica pensando, porra, aquilo ali já foi um quarto, ou já foi um banheiro, e você fica observando como se aquilo fosse uma casca, né? E aquilo te leva para um lugar de uma coisa que era tão substancial, tão sólida, né? Um lar ou uma casa, como tinha um quê de casca naquilo que era tão frágil que não se percebia. Eu sempre fui muito fascinado por ruínas. Inclusive, tem uma amiga minha que ela tem uma tatuagem no braço. E a tatuagem dela fala assim: tudo se ilumina. Aí uma vez eu cheguei pra ela e disse: pô, acho que se eu fosse fazer uma tatuagem dessa eu faria tudo se ruína. Porque é uma coisa que me fascina muito, a ruína. E na realidade, isso me fez refletir sobre outras coisas. Eu não sei se vocês conhecem um filósofo chamado Heidegger, que é um filósofo tido como muito difícil, muito complicado, né? E Heidegger, ele é considerado assim talvez o primeiro filósofo, o grande filósofo contemporâneo, né? Nietzsche se diz entre os filósofos que Nietzsche ele fechou o edifício da metafísica, né? Que ele fechou o edifício da filosofia moderna, só que ele destruiu a filosofia moderna estando dentro do edifício, né? Então ele foi aquele cara que fechou o edifício pro lado de dentro, e Heidegger seria o primeiro filósofo depois disso. Então ele seria o primeiro do lado de fora da filosofia moderna, já num espaço do contemporâneo. E Heidegger, ele tem uma ideia interessante. Ele fala, e aí como Heidegger é muito complexo, então a galera fica, porra, meu irmão, eu li e não entendi porra nenhuma. Heidegger, ele tem um conceito chamado Dasein, que a gente traduz como ser aí. Alguns tradutores traduzem como ser aí. O que é esse ser aí? Pessoal, aquilo que a gente vinha falando no Twitter. Quando tu tá numa festa, e aí tu, velho, tá todo mundo conversando, tu tá meio de lado, aí, velho, de repente tu pensa, caralho, o que é que eu tô fazendo aqui nessa festa, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Só que isso às vezes acontece com a gente no mundo, tá ligado? A gente tá. Isso é uma coisa menos frequente. A gente se para pensar, pô, o que é que eu tô fazendo aqui, mas não nessa festa, o que é que eu tô fazendo no mundo, por que o mundo existe, por que. Heitor parou pra ouvir aqui também. Porque o que é que tá rolando? Isso aí é uma iluminação, isso é um despertar filosófico que interessa muito a Heidegger. E Heidegger diz que a filosofia gira em torno desse ser que questiona, né? Uma consciência que de repente se questiona sobre a própria consciência. É, então, e aí Heidegger diz que a filosofia começou muito bem por aí com os gregos, ela se espantou com o seu próprio questionar, com tudo o que é, né? Só que aí, em vez de a filosofia girar em torno desse espanto, ela começa a tentar justificar por que eu estou aqui, né? Por que esse ser? Por que, de onde vem, qual é o motivo, para onde vai? Então procura-se construir grandes sistemas em torno disso, quando o mais importante seria justamente esse espanto, esse se espantar. Então, esse espantar filosófico e o ser humano é esse ser aí, e aí o Dasein, essa partícula da em alemão, não significa aí no sentido propriamente, como eu tô aqui e você tá aí. O da, ela é uma partícula indefinida, então é como se fosse aqui, aí em algum lugar. Então é como se fosse por aí. É um ser que tá por aí e de repente ele tem a consciência de que tem consciência, né? O que é isso? É o despertar. Então, Dasein é isso, é essa iluminação. Então, tudo se ilumina, a gente pode pensar como esse despertar filosófico, né? Isso é interessante.
Já por outro lado, tudo se ruína. Também Heidegger tem um conceito interessante que é também complexo, mas a gente pode simplificar um pouquinho, que é ser para a morte, que é Sein zum Tod, que em alemão significa ser, Sein zum Tod. Tod é morte. Freud lembra pulsão de morte, Freud é Todstrieb em alemão. Pulsão de morte é aquilo que a gente sente na segunda-feira. Pulsão de morte é aquilo que a gente não quer mais viver, a gente quer voltar para o reino do inanimado, a gente quer simplesmente ficar parado e não fazer nada, não crescer, não continuar, não viver, a gente só quer ficar na da gente, isso aí é pulsão de morte. Mas isso é Freud, né? A gente estava falando de ser para a morte. Então, ser para a morte de Heidegger é isso, é você, além de ser um ser que está por aí e que não tem o domínio dessa sua consciência, você não tem o domínio do que te jogou ali, você ser esse ser jogado no mundo, só que além de ser jogado no mundo, você é até um certo ponto e você tem consciência de que tem a morte. Então o zoom da partícula alemã, do para, é um para como se fosse movimento, porque o para em português tem dois sentidos, né? Por exemplo, eu posso falar que eu vou levantar a bola para chutar, esse para aí é como se fosse uma causalidade, né? É uma coisa que vai levar para a outra. Aí também tem o para de se dirigir, né? Eu estou me dirigindo para a casa. Então esse zoom é no sentido de se dirigir. Então é um ser que se dirige para a morte. Isso aí é uma coisa que na realidade pode parecer triste, mas é aquilo que também nos movimenta para que a gente possa fazer com que a nossa existência também tenha algum sentido e que toque outras pessoas, né? Que transforme as coisas. Porque a gente não é simplesmente como, vamos dizer assim, algumas pessoas têm a imagem de Deus como uma consciência, né? Mas o Deus não é um Dasein, e também não é um ser, não é um Sein zum Tod, ele não é um ser para a morte. Deus, ele sendo infinito, ele é uma consciência, que ele pode ter consciência da própria consciência ou não, a gente não sabe disso, mas ele não é para a morte, ele não tem que fazer sentido nenhum, não tem que construir o próprio significado. E aí nessa construção do significado que a morte coloca, a gente tem que honrar o nosso tempo aqui, né? E isso aí é interessante. Então a gente, quando passa por uma ruína, tudo isso de uma certa forma torna, né? A gente vê aquilo que foi um ser ali habitando naquela casa, né? Um Dasein, a gente vê que a morte deu um fim. Então aquilo teve um significado pesado assim, existencial, porque ia acabar em algum momento. Então aí seria, né? Tudo se ilumina. Então é o despertar filosófico de Heidegger, e tudo se ruína seria o ser para a morte. Dois conceitos aí em duas possíveis tatuagens, né? Na realidade só existe a primeira. E é interessante, uma passagem um pouco triste. Eu estava uma vez caminhando na praia com um amigo, uma pessoa muito querida minha assim, e a gente viu uma ruína, e aí eu expressei, não tão elaboradamente como eu estou fazendo aqui, mas o meu sentimento por, assim, essa minha atração pela ruína, né, por tudo que é destruído, porque não naturalmente, mas o que habitou a humanidade de repente ficou algo ali do que era, mas não é mais vida, né? É uma palavra morta, vamos dizer assim, que em algum momento foi viva. E aí a minha amiga, estranhamente, ela compartilhava comigo desse mesmo sentimento, né? E aquilo foi um momento que me tocou muito. E infelizmente essa pessoa faleceu recentemente. E aí me fez voltar muito esse sentimento de ressignificação das coisas, né, que a morte coloca. Então, e até inclusive, eu tenho uma foto desse dia. E aí a foto, quem trabalha com filosofia da imagem, acho que a foto é também a ruína de um momento, né?
a foto não deixa de ser a ruína de um momento. Então, eu não sei se isso traz coisas tristes assim ou felizes, mas eu acho que é isso. A gente é um chamado para a gente dar um peso de significação naquilo que a gente faz, né? De a gente também de alguma forma, eu acho que não precisa ter sentido a vida, mas assim, de alguma forma o, o ser humano ele procura por isso. Então eu não sei, se talvez seja um pouco de pretensão, mas eu acho que é interessante quem tem um sentido religioso da vida, quem tem um sentido militante, mas eu acho que, ou então um sentido de compartilhar com os outros, mas eu acho que existem várias formas de dar o sentido à vida, eu não acho que isso seja uma coisa ruim. Só fazendo uma conclusão redundante, porque acabou o filme da Câmara, aí ficou pela metade o vídeo. A gente falou sobre ruínas, né? Ruínas da vida, ruínas da cidade, ruínas do momento, a fotografia, e ruínas também da filosofia, né, galera? Porque Heidegger terminou de destruir aquele edifício da filosofia que a gente vinha falando, né? Com essas ideias dele, ele meio que... Acho que a posição de Heidegger a gente podia definir assim, como aquele cara que chegou e disse: meu irmão, velho, só aceita que dói menos, que esses grandes edifícios aí metafísicos não tem como. Ele junto com Wittgenstein, que a gente pode falar em outro momento, por outra abordagem também, tipo, meio que não tem como, se você quiser continuar acreditando nesses edifícios, mas isso aí meio que não tem base, tá ligado? São edifícios construídos com a base meio comprometida, né? Como a gente vê muitos edifícios aqui de Olinda e de Recife, que as pessoas têm que abandonar os edifícios e ficam as ruínas. Então Heidegger é um pouco disso, desse cara que chegou e disse: meu irmão, só aceita. Porque tem muito o que gozar nesse ser que está aí sem saber o que está acontecendo e usufruindo da existência e construindo significações e tal, transições. E nada é congelado, nada se pode dizer que é para sempre, é tudo estar sendo, né? Então é isso aí. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.